Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast RDH Talks, apresentado por mim, Gerderson Almeida, extensionista bolsista, e pela extensionista Ana Vitória. E temos como convidada hoje Amanda Albano, que é doutoranda e mestre em Teoria do Estado e de Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, especialista em Direito Público e Privado pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, professora na pós-graduação Lato Sensu na EMERGE e na pós-graduação em Direito Constitucional na PUC-Rio. Advogada, associada do IBDT e da ABDF e da International Fiscal Association. Integrante do grupo de pesquisa Estrutura e Dinâmica do Estado Federal, vinculada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Amanda, é um prazer ter a senhora no nosso podcast. Fique à vontade. Olá, Gerderson. Olá, Ana Vitória. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês e ao professor Leonan Lisiero o convite para participar desse episódio e o espaço para nós discutirmos o impacto federativo da reforma tributária materializada na Emenda Constitucional 132 de 2023. Bom, para começar essa sucinta exposição, eu pretendo estruturar a minha fala em 3 principais pontos. No primeiro, tecerei comentários sobre alguns dos andaimes da Emenda Constitucional 132, e por andaimes aqui eu me refiro à expressão do saudoso professor Eliomar Baleiro, tendo por foco a figura do IBS em sequência, e no segundo momento apresentarei ainda um pano de fundo geral com as principais modificações promovidas para a reestruturação da tributação sobre o consumo e, por fim, expor e problematizar o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, sobretudo do ponto de vista da remodelagem federativa, considerando o compartilhamento da competência tributária. Vou querer fazer algumas provocações sobre esse ponto, mas vamos começar. O debate político que antecedeu a Emenda Constitucional 132 de 2023, ele foi materializado nas propostas de emenda à Constituição número 45 de 2019 e número 110 de 2019, que foram iniciadas, respectivamente, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A primeira PEC, ela continha, inicialmente, a proposta de criação do Imposto sobre Bens e Serviços, atribuindo a sua competência a todos os entes federativos, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Nesse caso, a instituição do imposto ficaria a cargo de lei complementar, editada pelo Congresso Nacional, e o exercício da competência pelos entes em si se daria por meio da alteração das suas alíquotas, e a arrecadação ficaria a cargo do Comitê Gestor Nacional, que, dentre outras ações, caberia gerir a arrecadação, operacionalizar a distribuição de receita, representar judicial e extrajudicialmente os entes federativos em matérias relativas ao IBS. Por sua vez, já na PEC 110 de 2019, havia a previsão de criação do IBS em um nível estadual. E, apesar do IBS, neste cenário, vir previsto nessa PEC 110, como nominalmente de competência dos Estados e do Distrito Federal, a redação proposta atribuía a intermediação da sua instituição pelo Congresso Nacional via lei complementar. A administração tributária, nesse caso, ela ficaria a cargo do Comitê Gestor da Administração Tributária Nacional, composto por representantes das administrações tributárias estadual, distrital e municipal, com vistas exemplificativamente à harmonização de interpretações legislativas, à gestão compartilhada de banco de dados, à coordenação de fiscalizações integradas e assim por diante. Mas vocês podem estar se perguntando por que eu estou fazendo essas considerações prévias e trazendo aqui para a nossa conversa esse percurso, esse debate político que antecedeu a Emenda Constitucional 132. Porque, para evidenciar que desde os debates iniciais é possível que nós constatemos que a noção de atuação integrada entre os entes federativos no exercício da competência tributária foi um argumento central
discutido nesse período reformador, certo? E essa remodelagem, ela não é, assim, algo inédito na nossa perspectiva federativa. Aqui, para exemplificar que essa remodelagem é constante no arranjo federativo brasileiro, eu recordo os alertas que o professor Marcos Abraham já fazia em 2009, acerca do impacto sobre o federalismo fiscal. Por exemplo, com a extinção do adicional do imposto de renda dos estados e do Distrito Federal, que ocorreu em 1993, com o regime de arrecadação unificada para microempresas e empresas de pequeno porte em 2003, e por aí vai. Então, é possível dizer que estamos diante de um fato, uma reestruturação da tributação sobre o consumo, e que essa reestruturação da tributação sobre o consumo é uma reestruturação que nos convida a avaliar a sua constitucionalidade quanto à operacionalização dessa nova estrutura, considerando o quê? Considerando a autonomia dos entes subnacionais, se há propriamente riscos de tendência a abolir a forma federativa. E eu estou falando dessa nova estrutura, estou falando de reestruturação, e como que a emenda constitucional 132 consolidou esses debates políticos? Qual é essa nova ordem para a qual iniciamos a transição? Bom, a emenda constitucional 132 de 2023, ela estabelece a figura do IVA dual. IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, e dual, porque é representada pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços de Competência da União, que vai substituir o PIS e a COFINS, e, de outro lado, seu outro gêmeo, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços de Competência Compartilhada entre os Estados, Distrito Federal e os municípios, que vai substituir o ICMS e o ISS, tributos que são de competência estadual e municipal, respectivamente. Além disso, além da figura desse IVA dual, além de trazer para a tributação brasileira o CBS, a CBS e o IBS, a emenda constitucional ela ainda prevê a extinção parcial do IPI e a criação do imposto seletivo. Eu digo extinção parcial do IPI para me referir à sistemática adotada pelo Constituinte derivado de reduzir a zero a alíquota do IPI, exceto quanto aos produtos de industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus, como uma forma de garantir a previsão da emenda número 83 de 2014, quanto à prorrogação do Programa de Desenvolvimento Regional até 2073, ou seja, para materializar a busca pela redução das desigualdades regionais. E antes de irmos propriamente para as considerações sobre o IBS, ou seja, antes de me encaminhar para o terceiro eixo dessa exposição, eu faço algumas considerações sobre a figura do imposto seletivo. Esse tributo de competência da União, ele vai incidir sobre a produção, sobre a extração, sobre a comercialização ou importação de bens que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E, de antemão, logo no nome a que nos referimos, ou seja, imposto seletivo, pode ser apontada uma certa impropriedade técnica. Por quê? Porque haveria uma certa confusão nessa nomenclatura entre os critérios de seletividade e extrafiscalidade. Por quê? Porque enquanto a seletividade ela consiste na tributação escalonada conforme o grau de essencialidade do produto ou serviço, a extrafiscalidade, de outro lado, ela é uma característica, uma função do tributo que, para além da sua função arrecadatória secundária inerente, ela objetiva induzir o comportamento do sujeito passivo. No caso do imposto seletivo, pretende desestimular operações de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, essa é a nossa nova estrutura da tributação sobre o consumo posta nos termos da Emenda Constitucional 132 e vamos agora conversar um pouco sobre o IBS,
em uma análise mais detida sobre essa figura, eu gostaria de problematizar alguns pontos. Primeiramente, o que é o IBS? O IBS, ele é um imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Aqui, desde logo, nós já podemos questionar o que seria propriamente esse compartilhamento de competência. E por que nós podemos problematizar esse ponto? Porque, a rigor, a competência tributária ela se define pela atribuição de poderes ao ente federativo para que, mediante lei, institua o tributo pertinente, delineando, portanto, a regra matriz de incidência tributária. E no caso do IBS, o que nós temos em termos legislativos? A instituição dessa figura tributária, ela vem via lei complementar, editada pelo Congresso Nacional. No caso, nós já temos essa lei, que é a Lei Complementar 214 de 2025. Além da sua instituição via lei complementar, nós temos a fixação de alíquotas de referência pelo Senado Federal por meio de resolução. E, por sua vez, o que cabe ao ente federativo subnacional dito competente de forma compartilhada? A fixação das alíquotas específicas, tanto em nível municipal, estadual e distrital. Essas alíquotas serão fixadas por meio de lei específica de cada ente. Ou seja, se nós formos comparar com o arcabouço legislativo pós-reforma tributária e a estrutura anterior, nós temos o quê? Que o ente federativo, que antes instituía o próprio tributo no exercício da sua competência tributária, não mais o fará. Ou seja, os nossos 27 estados, os nossos mais de 5.500 municípios, e aqui por estados eu me refiro à competência tributária estadual. Os mais de 5.500 municípios, eles não mais instituirão o seu imposto sobre o consumo. A instituição ficou a cargo, portanto, de lei complementar editada pelo Congresso Nacional e os entes federativos competentes estão limitados a fixar as suas alíquotas próprias. Perceba, os tributos clássicos sobre o consumo, que pré-reforma, portanto, eram instituídos por meio de leis próprias dos entes subnacionais, cedem espaço a uma nova figura, cuja instituição fica a cargo do Poder Legislativo, do ente central, cabendo ao dito ente competente, ainda que de forma compartilhada, meramente atuar na fixação do critério quantitativo, como definindo a alíquota própria e, no exercício da sua capacidade tributária ativa, atuará por meio de uma entidade representativa. E aqui nós podemos questionar novamente: há de fato um compartilhamento da competência, considerando o conceito tradicional de competência tributária, ou haveria necessidade de nós revisitarmos o conceito de competência tributária? Ou, de outro modo, haveria propriamente uma transposição da atuação dos entes subnacionais em matéria tributária para o âmbito financeiro? E já vou explicar isso quando for falar a respeito do comitê gestor. Mas perguntando ainda de uma outra forma, a competência tributária em matéria de IBS, ela é compartilhada ou se trata propriamente de uma competência tributária federal cuja operacionalização foi delegada à entidade representativa dos estados, do Distrito Federal e dos municípios? O professor Hugo de Brito Machado II, por exemplo, entende que, na verdade, o IBS, ao ser criado pela União, ser arrecadado por um órgão central e depois ter a sua receita meramente partilhada entre os entes ditos competentes de forma compartilhada, isso evidencia que, na verdade, se trata de um tributo federal, o IBS. Então, é mais um questionamento sobre a real existência do compartilhamento da competência tributária ou se haveria uma mera camuflagem, ou uma expressão que o professor também se utiliza, um jogo de palavras. E aproveitando que nós estamos falando desse órgão central, eu vou aproveitar para que nós falemos sobre quem é a figura do comitê gestor do IBS. O comitê ele é uma entidade pública, sob regime especial, que é dotado de independência técnica, administrativa, orçamentária e que detém a competência administrativa em matéria de IBS. Para quê? Para editar regulamento, para uniformizar a interpretação, aplicação legislativa, arrecadar, compensar o IBS,
distribuir o produto arrecadado e decidir o contencioso administrativo. Mas, em termos práticos, quem é esse comitê? Em termos práticos, o comitê é uma entidade representativa, o que nos indica que a administração tributária do imposto dito compartilhado será exercida por meio de participação representativa dos entes federativos. É uma entidade que é composta por 2 blocos representativos, cada qual com 27 membros. O primeiro bloco com representantes unitários de cada estado e do Distrito Federal, e o segundo bloco representativo dos municípios e do Distrito Federal, que é composto por 14 representantes com base em voto de cada município, com igual valor, e 13 representantes que são eleitos com base nos votos de cada município, ponderado pelas suas respectivas populações. Para fins de aprovação, em termos de quórum de aprovação, nesse âmbito do comitê gestor, nós temos que no primeiro bloco há necessidade de cumulação da maioria absoluta e que essa maioria absoluta represente o volume populacional de mais de 50% da população nacional. No segundo bloco, e aqui eu me refiro ao bloco representativo do nível municipal, a aprovação se dá meramente com a verificação da maioria absoluta. E por que essa distinção de cumulação de critérios entre o bloco municipal e o bloco estadual? Por que essa cumulatividade de critérios quantitativo e qualitativo apenas para o bloco dos estados? Por que exigir essa maioria, que essa maioria do bloco represente a maioria populacional? Essa exigência qualitativa ela se justifica exatamente como uma barreira à possibilidade de regionalização das decisões. Por quê? Se nós formos verificar em termos numéricos, as regiões Norte e Nordeste, que representam 16 dos 27 componentes, atingiriam a maioria para a formação de quórum. Mas, por outro lado, não representariam o quantitativo populacional necessário à aprovação. Por quê? Porque apesar dessas regiões atingirem a maioria absoluta dos votos, elas não atingem a maioria populacional nacional. Porque elas representam cerca de 35% da população. De outro lado, as regiões Sul e Sudeste, que representam cerca de 55% da população nacional, não atingem a maioria dos 27 membros do bloco. Apesar de nós estarmos falando de uma integração, essa integração abstratamente prevista no texto constitucional vai demandar uma atuação coordenada dos entes subnacionais. Mas, desde o nascedouro, desde a constituição desse comitê, essa integração já tem enfrentado problemas, já tem enfrentado desafios. E aqui, por problemas e por desafios, eu me refiro ao processo eleitoral para a escolha dos representantes dos entes subnacionais, que foi objeto de judicialização e cuja resolução só foi obtida apenas pela via legislativa, com a sanção da Lei Complementar 227, agora no início de 2026. Então, é uma atuação que a gente espera que seja integrada, que é necessário que seja integrada, mas que nos já está apresentando desafios, digamos assim. E, por fim, um outro ponto, antes de encerrarmos essa fase de exposição e nós partirmos para as perguntas, eu gostaria de pontuar mais um item, que é a impossibilidade de concessão de benefícios em matéria de IBS. Para além dos constitucionalmente previstos, não é possível que os entes subnacionais, ditos competentes de forma compartilhada, concedam benefícios fiscais em matéria de IBS. De certo modo, apesar de engessar os entes subnacionais, essa medida, essa proibição, ela acaba por preservar o Pacto Federativo se nós considerarmos os históricos de concessão de benefícios fiscais à revelia da estrutura constitucional. E aqui eu me refiro à guerra fiscal. E todo o seu potencial de erosão do Pacto Federativo e da própria saúde financeira dos entes subnacionais. E já me encaminhando para o final, concluindo essas colocações, nós podemos identificar que, de fato, há uma nítida remodelagem da autonomia legislativa
dos estados e municípios no âmbito da tributação sobre o consumo. Há uma remodelagem ainda da autonomia administrativa, na medida em que não será mais o próprio ente que diretamente arrecadará o seu tributo e o administrará. Quem o fará será a figura do comitê gestor, ou seja, os entes farão essa gestão de forma representativa. Há ainda uma remodelagem da estrutura legislativa tributária, visto que a instituição do IBS, tributo de natureza compartilhada, virá por meio de uma lei complementar editada pelo Congresso Nacional, e ainda há uma releitura da autonomia política, na medida em que o próprio ente não poderá conceder benefícios fiscais, tampouco poderá fazê-lo de modo representativo. E aqui eu quero me referir à impossibilidade de concessão de benefícios em matéria de IBS, ainda que por meio do comitê gestor. Então, não pode o ente federativo competente dito de forma compartilhada conceder esses benefícios, assim como também não o pode através da entidade representativa do comitê gestor. Essas colocações permitem que nós possamos concluir que estamos diante de um desafio à Federação Brasileira, estamos diante de uma releitura da estrutura federativa e estamos diante de uma oportunidade de cooperação entre os entes federativos, que precisarão estreitar os laços para atingirem uma engrenagem que funcione na administração tributária e, enfim, nós poderemos observar o que eu tenho denominado de diretriz integrativa representativa. Integrativa, na medida em que será exigido dos entes uma atuação conjunta, integrada, e representativa, porque a atuação dos entes federativos se dará via representação, ou seja, uma estrutura que integra os entes, em contraposição às autonomias estanques isoladas e por vezes conflituosas, e que se operacionaliza mediante a estruturação de uma entidade representativa que deliberará os temas afetos ao tributo de competência compartilhada, certo? Então, são essas as provocações que eu gostaria de fazer nesse momento e as colocações sobre o nosso novo arcabouço do Sistema Tributário Nacional na perspectiva da tributação sobre o consumo. Amanda, professora Amanda, excelentes colocações, provocações muito boas. E eu gostaria de começar te questionando. A emenda 132, ela realmente simplifica o sistema tributário ou ela vai apenas substituir uma complexidade pela outra? Excelente a sua pergunta, Gerderson, e provocativa. A simplicidade, ela foi alçada a princípio constitucional expresso, constando hoje do artigo 145, parágrafo 3º da Constituição Federal, ao lado de outros como a transparência, a justiça tributária e a cooperação. Pelas minhas colocações, você pode perceber que eu tenho uma visão de certo modo e abstratamente, faço a ressalva, se é que eu assim ainda posso dizer, otimista sobre a reforma. Por quê? Porque nós temos prós e contras nessa remodelagem. Algo natural, ainda que tenhamos a redução dos graus de autonomia, nós temos vantagens outras, como, por exemplo, a redução da complexidade, na medida em que se reduz a dispersão legislativa, considerando as 27 legislações ICMS e as mais de 5.500 legislações em matéria de ISS, ainda que no caso do ISS, nós tenhamos as diretrizes gerais estabelecidas pela Lei Complementar 116 de 2003. A estrutura do IBS e da CBS promete, sim, trazer certa simplificação ao sistema tributário nacional, trazendo alíquotas uniformes em todo o território nacional, uma tributação sobre o destino, uma legislação única em matéria de IBS e CBS, a previsão de atuação conjunta para harmonização, enfim. Mas, então, a promessa é de simplificar, mas obter essa simplificação não vai ser tão simples assim. Por quê? Porque nós temos vários pontos em aberto, sobretudo quanto ao contencioso judicial, e que ainda precisam ser definidos. Então, o que eu posso te dizer hoje é que nós temos uma simplificação
mediante a redução do número de tributos, mediante a redução de disposições normativas e tantos outros fatores, mas nós ainda não temos um sistema tributário simples, estamos longe disso, principalmente até nós definirmos e esclarecermos todos os pontos da Lei Complementar 214. Acredito eu que demorará ainda alguns anos. Professora, eu vou te fazer mais uma pergunta. Dessa vez é sobre o imposto seletivo. Uhum. O imposto seletivo protege a saúde e o meio ambiente ou ele pode virar um instrumento de arrecadação disfarçado? Gostei da pergunta, Ana Vitória. Vamos relembrar o que é o imposto seletivo. O imposto seletivo, ele é um tributo de competência da União que vai incidir sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Em linhas gerais, todo tributo, ele possui uma dimensão fiscal e uma dimensão extrafiscal, em maior ou menor grau. Alguns com finalidade precipo-arrecadatória, como por exemplo o IPVA, e outros com uma finalidade indutora mais acentuada, mais evidente, por exemplo, os impostos sobre importação e exportação. No caso do imposto seletivo, apesar da sua incidência ser direcionada a serviços, a bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, há uma inegável preocupação com a arrecadação, sobretudo se nós considerarmos a perda arrecadatória da União com a redução à alíquota zero do IPI. Aqui uma curiosidade que eu não mencionei quando tratei do debate político que antecedeu a Emenda Constitucional 132 e me refiro à PEC 45 de 2019. No texto original da PEC 45 de 2019, havia a previsão de que o imposto seletivo seria extrafiscal. O que acontecia? No texto vinha expressamente, se não me falha a memória, que, mediante a atribuição de competência para a União, haveria a instituição de impostos seletivos com finalidade extrafiscal. Então, vinha o termo extrafiscal a ser expresso no texto constitucional para desestimular o consumo de certos bens e serviços. Então, nesse momento inicial, nós não tínhamos uma vinculação à questão de prejudicialidade à saúde ou ao meio ambiente. Mas o que eu quero dizer trazendo essa menção textual ao texto original da PEC 45 de 2019? Que a finalidade extrafiscal desse tributo, ela vinha expressa, o que de antemão poderia ensejar um controle jurisdicional, caso a arrecadação ela se evidenciasse uma característica mais presente, que é a extrafiscalidade, e por tal razão o texto ele foi completamente alterado e o texto final consagrou a incidência desse imposto seletivo sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E o que eu quero dizer com isso? Há uma necessidade prática, então isso é uma realidade, de garantir a manutenção da receita da União, que vai ser perdida inevitavelmente com essa extinção parcial do IPI. E na nossa estrutura legislativa e na nossa estrutura constitucional, há espaço para que o imposto seletivo vire um instrumento mais voltado à arrecadação do que, propriamente, a sua função extrafiscal. O professor Hugo de Brito Machado II tem uma crítica que eu julgo muito pertinente, que é o excesso do uso da expressão considera-se no âmbito legislativo, como se esse considera-se fosse uma palavra mágica para a transformação da realidade. Então, acho que o nosso ponto de preocupação em matéria de imposto seletivo é que nós temos que estar atentos às disposições legislativas sobre pena de distorcer o objetivo do constituinte derivado. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, há sim a possibilidade de que o viés arrecadatório sobressaia em matéria de imposto seletivo, mas eu não visualizo problema
em relação à sua pergunta, se o imposto seletivo pode virar um instrumento de arrecadação disfarçado, porque é exatamente pela função fiscal estar presente, a função fiscal ser uma característica íncita a qualquer imposto, ainda que de forma secundária. Então, eu julgo que a preocupação maior é a definição dos bens e serviços reputados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Amanda, mais uma pergunta. O modelo de IVA dual, ele é adequado em um país federativo como o Brasil? E já puxando o gancho dessa pergunta, o comitê gestor seria uma modificação no Pacto Federativo? Gerderson, eu não sei se adequado é a palavra certa para definir esse modelo. O que eu posso te dizer é que ele é o modelo posto, que agora temos, e foi o modelo possível dentro das discussões políticas, como eu explicitei no início da minha fala. É um modelo que corrige algumas distorções, como a guerra fiscal, mas que traz muitos outros problemas e muitos outros desafios, como a exigência de uma atuação integrada entre os entes subnacionais e a atuação representativa no nível municipal, em uma escala que eu não sei lhe dizer se de fato é adequada. Porque eu pergunto, haveria como nós pensarmos em um modelo que, pela via representativa, estabelecesse um quantitativo maior que 27 cadeiras para os municípios, sem que isso inviabilizasse a própria estrutura do comitê e sem que isso representasse uma valorização dos municípios em detrimento dos estados? Em termos práticos, se nós buscássemos a representatividade proporcional dos municípios, nós iríamos engessar a instância ou nós aumentaríamos ainda mais o custo estatal? E sobre a segunda parte da sua pergunta, sim, o comitê, ele de fato implica em uma modificação do nosso pacto federativo, em uma nova face do federalismo fiscal, por todas as razões que eu já mencionei, mas sobretudo porque nós estamos retirando das mãos dos entes subnacionais a gestão, a arrecadação, a compensação dos entes ditos competentes de forma compartilhada e transferindo isso para uma entidade representativa. Então, em uma forma mais sucinta, de fato, há uma modificação. O que nós temos que estar atentos é se essa modificação, em termos práticos, vai implicar de tal modo o nosso pacto federativo que implique em uma supressão e não em uma redução dos graus de autonomia. Puxando esse gancho com relação à autonomia, de que maneira assim, a senhora professora diria que a criação desse comitê gestor realmente afetaria, tipo, a autonomia dos estados e dos municípios? Então, Ana, a partir do momento que você tem a retirada da atribuição do exercício do ente subnacional diretamente e uma transferência dessa atuação direta para uma entidade representativa, você altera, inegavelmente, e a minha preocupação é em que grau é essa alteração, a autonomia. Por exemplo, eu, ente subnacional, conceder benefícios fiscais no tributo que me pertence? Em matéria de IBS, não. Posso por via representativa? Em matéria de IBS, não. Posso eu, ente subnacional, compensar o meu tributo? Em matéria de IBS, não. Poderei por via representativa? Poderei fazer a compensação. Eu, ente subnacional, vou fazer a arrecadação do meu tributo? Em matéria de IBS, não vou fazer. O que vai caber ao ente subnacional em matéria de IBS? Fixar a sua alíquota específica. Então, aqui a gente vê uma sensível alteração na autonomia legislativa. Então, eu vou poder apenas fixar a alíquota. Não vou poder fazer arrecadação, compensação, concessão de benefícios. Vou atuar
via representatividade por meio do comitê gestor. E o que me incomoda no âmbito desse comitê gestor? Se os interesses municipais em um país tão plural quanto o nosso estarão representados por 27 cadeiras que compõem o bloco municipal. Só que apesar desse meu incômodo, eu não tenho hoje outra proposta para apontar que fosse suficiente para uma operacionalização de uma entidade representativa. Se eu aumentar o número de cadeiras, foi o que eu havia comentado anteriormente, eu posso engessar o funcionamento desse comitê com um quantitativo exacerbado de participantes e eu posso criar uma distorção de representatividade entre o bloco municipal e o bloco estadual, a partir do momento em que eu concedo mais cadeiras a um do que a outro, certo? Ainda que eu esteja falando em uma representação unitária e o outro uma representação proporcional, certo? Mas o fato é, como eu posso garantir a voz do ente subnacional municipal numa estrutura como essa, sem perder a característica da nossa federação? Obrigada pela resposta, professora. Assim, é um tema assim, bastante complicado, é um tema mais difícil do que inicialmente aparenta ser, e com diversas formas, né, de interpretar. Mas eu queria saber também, tipo, se a centralização da arrecadação e da distribuição do IBS, ele, na sua opinião, como professora, como advogada, atuante nessa área, especialista mesmo na área, ele fortalece ou ele enfraquece o pacto federativo? Ana, essa é uma pergunta para a qual eu ainda não tenho uma resposta para você e explico. Abstratamente, eu posso te dizer que ele enfraquece o pacto federativo na medida em que reduz os graus de autonomia. Por outro lado, ele fortalece o pacto federativo na medida em que corrige algumas distorções, como, por exemplo, a guerra fiscal que eu havia mencionado e a concessão irrestrita, por exemplo, de benefícios fiscais sem a observância do convênio, que assim estabelece a nossa Constituição. E por que eu digo que eu não consigo lhe dar uma resposta hoje sobre se a emenda constitucional 132 fortalece ou enfraquece o nosso pacto federativo? Porque nós não temos ainda a operacionalização dessas figuras. Nós não temos ainda a visualização prática se o comitê gestor está funcionando, se os repasses decorrentes da arrecadação estão sendo feitos corretamente, se as deliberações no âmbito do comitê estão sendo utilizadas como artifício político para pressionar determinado ente ou determinado nível federativo. Então, são problemas práticos que podem surgir no âmbito dessa interação e que nós ainda não temos lastro para avaliar se de fato essa estrutura funcionou ou não funcionou. Como eu havia antecipado, eu tenho uma visão um pouco otimista, ainda que com esses percalços, como eu havia mencionado, a judicialização do processo eleitoral para a escolha dos representantes no nível, no bloco do nível municipal, mas são essas as colocações. Nós temos pontos que justificariam o enfraquecimento, nós temos pontos que justificariam o fortalecimento. Espero que você possa me fazer essa pergunta daqui a alguns anos e nós vamos ter uma avaliação e não uma... como é que eu posso me referir? E não uma projeção do que de fato foi a reforma tributária. Professora Amanda, já encaminhando para o final, gostaria de agradecer a sua participação. Foi um episódio que eu gostei muito de gravar, porque principalmente é a minha área de pesquisa,
E eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais para encerrarmos o episódio. Gerderson e Ana Vitória, queria agradecer a vocês o interesse pelo tema, as perguntas muito bem formuladas e profundas, me desculpar pela insuficiência de realidade do nosso sistema para que nós possamos trabalhar em cima de exemplos e materializar a própria reforma. Então, espero que nós tenhamos a oportunidade de, daqui a um certo tempo, conversarmos novamente sobre o tema e vermos se as nossas preocupações e as nossas apostas de fato estavam certas. Novamente agradeço e faço a indicação para aqueles que quiserem ter uma breve ideia sobre essas colocações que eu fiz, a leitura do artigo que foi publicado na revista de Direito Carioca, de minha autoria, intitulado O Impacto Federativo da Reforma Tributária. Certo? Fica o convite para leitura. Então é isso. Professora. Ai, nós somos bastante gratos da sua presença aqui. É um tema assim que sempre terá assunto, sempre terá o que falar. A reforma tributária já faz um tempinho que foi publicada, mas mesmo assim ela sempre será um tema atual. E a senhora esclareceu bastante algumas dúvidas que nós tínhamos sobre esse assunto. Tenho certeza de que quem está assistindo também. É a ótima indicação do seu artigo. E muito obrigada por estar aqui, né, Gerderson? Exatamente. Então é isso, pessoal. Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e nos sigam no Instagram, @rdh.plus.